Oi, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre porquinho da Índia. Temos um porquinho da Índia aqui, temos uma convidada que é a Lígia é bióloga da Bioadapt, e a gente tá com o desafio de montar um ambiente para essa porquinha maravilhosa, a Ada. E eu queria que vocês acompanhassem com a gente todo o processo. Então, a gente vai começar a planejar como vai funcionar esse recinto, medir tudo, né, desenhar isso tudo e aí comprar os materiais. Então, fica com a gente até o final do vídeo para você ver as coisas acontecendo. Bom, Li, agora a gente já mediu o espaço, isso é extremamente importante, porque a partir disso a gente consegue começar a fazer desenhos, né, começar a brincar como realmente a gente vai organizar esse ambiente. Lembrando que uma das coisas mais importantes de um ambiente, quando ele é projetado para o bem-estar de um animal, é que ele tenha oportunidade de escolha. É que ele tenha diferentes substratos, diferentes pontos de fuga, né, diferentes texturas nesse ambiente, para que a gente consiga simular um momento ideal, um ambiente natural também. Então a gente estava discutindo que isso seria extremamente importante, a gente quer trazer isso para vocês também. Ao longo dessa conversa a gente vai mostrar algumas imagens por aqui, para que você vá se situando também e vem com a gente nesse processo que está sendo bem gostoso. A primeira coisa após a medição, que a Ana comentou, a gente está discutindo quais são os principais tipos de substrato, o que a gente vai precisar fazer para aquele ambiente, para que os porquinhos eles tenham a oportunidade de escolha. É importante a gente fazer uma lista, né? Eu e a Ana, a gente aqui começou a fazer uma lista de quais materiais a gente vai comprar. Para o porquinho da Índia, eles precisam ter vários tipos de substrato para poder pisar, que é muito importante para a saúde das patinhas deles, porque eles podem ter várias doenças nas patinhas por estarem em ambientes que não são adequados. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de pensar qual é o melhor substrato, qual é o melhor tipo de toca, por exemplo. Não pode ser uma toca que vai ficar, porque um ambiente de terra ele fica úmido, a gente sabe, né, que ele vai ter uma umidade, então qual material que a gente vai usar para que não tenha um fungo, por exemplo, para que ele não move. Então tudo isso tem que ser pensado antes, né, de montar, pensado também nas questões ambientais e tudo mais. Outra coisa super importante que a gente precisa passar, né, como dica para o pessoal, é sempre estudar sobre a biologia da espécie que você for projetar esse ambiente. Porque é a partir dessas características naturais do animal que a gente vai organizar esse ambiente para que ele tenha, né, experiências diferentes, para que ele tenha oportunidades de escolha. Então, no caso do porquinho da Índia, a gente sabe que é uma presa, né, na natureza, é um animal que está o tempo todo assustado, o tempo todo busca pontos de fuga. Dificilmente você vai ver o porquinho da Índia andando em um campo aberto, a graminha baixa, sem nenhum mato alto para se esconder. Então, essas características, né, da ecologia do animal são importantes também, porque a gente sabendo disso, jamais a gente vai criar um ambiente que não tem nenhum ponto de fuga, né? Lembrando que são animais que têm uma audição super boa, qualquer ruído mais alto se assusta e procura um local seguro para se esconder. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Exatamente. Então, é importante ter pontos de fuga, tocas, abrigos, locais onde eles possam ficar escondidinhos, é muito importante. Os porquinhos, eles são extremamente comunicativos, eles vocalizam muito, então são animais que você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo ali com ele, pelo tipo de vocalização. Então a gente consegue fazer avaliações, né, do estado daquele animal, entendendo, né, a vocalização dele, o tom é bem interessante. Tem vários estudos já que falam sobre, né, que esses animais eles têm vários tipos de vocalização, né? É muito bacana. Muito bacana mesmo. Lembrando que porquinhos são animais terrestres, né? Então não adianta a gente ter um recinto estreitinho e super alto e tentar, né, utilizar a verticalização nesse ambiente. A ideia é que a gente realmente crie todas as oportunidades baixas. É claro que você fazer uma ou outra elevação pode, né, dar certo, a gente já tem esses testes, inclusive tem uma foto aqui de uma rampa, mas nada muito Isso, muito eles alto, não né? são animais que têm o hábito de escalar. É importante desenvolver atividades para esses animais, para que atividades de enriquecimento ambiental, por exemplo, para que a alimentação eles passem mais tempo, por exemplo, se alimentando, porque são animais que têm uma tendência à obesidade.
Então, porquinho da Índia parecem ser animais super fáceis de cuidar, é um porquinho da Índia, mas não, eles têm inúmeras necessidades. Que a gente precisa suprir essas necessidades dele quando estão sob cuidados humanos. E então, por eles terem essas questões de terem uma possível tendência, alguns, né, à obesidade, então é importante desenvolver atividade de enriquecimento ambiental, colocar saquinhos, né, como a gente sempre costuma colocar, saquinhos surpresas, alimentos dentro de caixa, para que esses animais tenham realmente um gasto energético ali na hora de se alimentar, para que eles não tenham obesidade e também criar, né, fazer, por exemplo, esconder alimento, colocar alimento por todo o ambiente para fazer com que eles estimulem isso, o forrageio, para que eles andem ali bastante pelo ambiente, isso é bem, bem importante. Com certeza. Bom, agora a gente vai começar a desenhar isso e você vem com a gente. Bom, aqui nesse espaço foi onde a gente escolheu, né, para poder montar o ambiente dos porquinhos da Índia. Eu vou medir agora para a gente ter mais ou menos uma ideia da metragem aqui desse ambiente e também para a gente conseguir decidir o tipo de substrato que a gente vai colocar, os locais onde a gente vai disponibilizar as tocas, os comedouros, bebedouros. Então eu vou fazer uma medição agora. Bom, a gente faz essas medições aqui no espaço disponível para montar o ambiente porque a gente precisa saber o quanto de espaço nós temos para poder buscar o tipo de substrato, colocar qual é o espaço que a gente tem para dividir, né? Se vai colocar substrato, por exemplo, de feno, terra, folhas secas. Então é muito importante fazer essas medições para a gente ter ideia da metragem que a gente tem disponível para poder fazer esse início dessa ambientação. Ó, a gente está aqui na área de jardinagem de uma loja e aí ali deu uma ideia agora, olha só, uma ideia de transformar esse vaso, né, aquele vaso de parede, em uma toca. O que você acha ali? Eu acho que vai dar super certo, é um tamanho bom. Lembrando que a porquinha que a gente está criando no ambiente, ela é um filhote, mas ela vai crescer, então a gente tem que pensar, né, que ela vai ficar um tamanho muito maior do que ela é hoje. Então a gente já escolheu uma toca num tamanho bom, pensando nesse crescimento. A gente talvez teria que fazer, tem umas pontinhas aqui, a gente vai comprar uma lixinha, fazer um acabamento mais fino aqui nessas bordinhas, pensando na segurança do animal. E aqui dentro a gente consegue colocar uns substratos para deixar ela mais confortável, um feno, por exemplo, um pouquinho talvez de casca de pinos para deixar bem confortável para ela. E é usado aqui como toca, acho que vai dar super certo fazer essa adaptação. Aqui é uma outra opção que a gente encontrou, um cachepô de fibra de coco. Ele é um cachepô que a gente vê que ele é bem rígido, ele não tem nenhuma abertura, porém a gente consegue fazer a abertura com uma faca, né? Então a gente mede aqui o tamanho da portinha que a gente quer para o animal. Uma faca a gente vem fazendo esse recorte e dá super certo, só precisa tomar cuidado porque por ser fibra, ele em relação à umidade, muitas vezes ele pode criar um pouco de mofo, então tem que ficar sempre de olho, né, tirando e olhando e avaliando. E conforme for precisando, é importante trocar. A gente encontrou desse tamanho, mas existem uns outros maiores, com tamanhos mais, com preços mais diferentes, altos, né, também. Preços diferentes. Isso aqui também e também fica com um aspecto natural, né? Que é o que a gente quer nesse projeto. A gente procura, né? A gente não quer que o ambiente para o porquinho seja totalmente aqueles materiais plásticos ou coloridos que a gente encontra nas lojas de pet shop. Nós estamos buscando uma coisa mais natural mesmo. Esse aqui, com certeza, é uma boa opção. Bom, a gente encontrou aqui o setor das lixas, porque a gente vai pegar uma lixa para poder fazer o acabamento bonitinho
desse cachepô, e lembrando que as lixas elas têm vários tipos, para vários tipos de materiais, então tem umas lixas mais fininhas, outras mais grossas, então a gente sempre escolhe uma específica para aquele material que vai conseguir dar um acabamento melhor. Vou pegar uma mais grossinha e uma mais fina para testar. Bom, um dos substratos que a gente optou durante o nosso planejamento são as pedras, que são esses seixos. Nós escolhemos essa cor aqui. Que é mesclada. Mesclada. Esse tom aqui, ó. Isso. E em relação ao tamanho do seixo, é muito importante que a gente escolha, independente do grupo do animal que a gente vai trabalhar, escolham o tamanho do seixo seja compatível com o animal para que não haja nenhum tipo de perigo para ele engolir e tal. Então a gente escolheu o seixo número 2, que ele é um pouquinho maior do que o número 1. Então, conforme quanto maior a numeração, maior é o tamanho do seixo. Então aqui a gente consegue ver o número 1, que são as pedrinhas menores. E aqui é o número 2, a gente consegue já ver um tamanho maior de pedrinha. E aí o 3 maior ainda e assim vai. Então a gente optou por porquinho da Índia, o seixo número 2. O outro substrato que a gente escolheu é a casca de pinos, que é um substrato clássico, né, que é bem comum, utilizado para ambientes terrestres. E a casca de pinos, ela também tem essas questões do tamanho da casca. Então aqui a gente vê uma casca bem pequenininha, né, que é um tamanho menor. Esse é tamanho 1, né? Tamanho 1. É a P, né? Aqui é tamanho P. Isso. Aqui a M, que é um seixo um pouco maior. Esse aqui é a casca de pinos polida, ou seja, ela passou por um processo aí que não tem pontas, não tem nada, por isso que ela é polida. É bem bacana. E aqui é tamanho G, que foi a que a gente escolheu para poder ocupar um espaço maior ali, também não correr o risco de ter ingestão nem nada disso. Então, para qualquer grupo de animal, a gente está falando de porquinho da Índia, mas se for um réptil, por exemplo, que você está criando um terrário, alguma coisa, é importante escolher o tamanho correto para não existir perigo nenhum de ingestão. Bom, aqui é o setor de bebedouros e comedouros. A gente vai optar por levar esses comedouros de inox, de alumínio, na verdade, de alumínio. Tem uma altura muito boa, não pode ser muito alto, porque senão o porquinho vai ter dificuldade para beber água. É diferente do que muita gente acredita, os porcos que precisam muitas vezes ter aqueles bebedouros de hamster para esses animais, eles bebem água em potes assim. E é um pote de fácil higienização. A gente está vendo algumas atividades aqui, ó, que legal. Como essa questão do enriquecimento ambiental já é uma prática, inclusive para tutores, isso é muito bom. Nem todo enriquecimento que a gente vê é um enriquecimento que foi pensado no bem-estar do animal. Então a gente tem que vir com um cuidado, com cautela e escolhendo realmente quais são as atividades que não vão machucar o animal que a gente cuida, né? Bom, aqui a gente chegou no setor de rações. É muito importante que a gente escolha uma ração específica para o animal, para o grupo do animal que a gente está trabalhando. Não vamos escolher rações para hamster porque a gente vai trabalhar com porquinho da Índia. Parece ser óbvio isso que eu estou falando, mas muitas pessoas acabam confundindo, né, os animais e achando que é tudo igual, e não é tudo igual. Então a gente vai escolher uma ração específica para porquinho da Índia, coelho e chinchila, que é uma ração super especial assim, para esses grupos e bem palatável. É uma ração com a qual eu já trabalhei, por exemplo, uma marca que eu já trabalhei. A questão da palatabilidade ela é muito importante, porque às vezes você pode escolher uma ração mais cara e seu porquinho não aceitar. Então é importante você comprar uma ração, oferecer e testar, e ver se ele realmente vai gostar, se aquilo vai ser palatável para ele ou não. E o outro item que a gente também vai levar é o feno. Como eu falei, a gente falou anteriormente, o feno ele tem que, para porquinho da Índia, ele tem que estar sempre no ambiente, tem que estar sempre disponível, repor quando estiver acabando, porque eles comem, faz parte da dieta do porquinho, ajuda na questão dos dentes, ele gasta os dentes, né, mastigando o feno, eles manipulam o feno, levam para dentro da toca, então o feno tem que ter sempre, não tem como ter porquinho da Índia sem feno, então é bem importante. Também para outros roedores, né? Para coelhos, hamster também o feno é muito importante, a gente consegue utilizar.
Bom, gente, a gente encontrou aqui uma opção muito legal, já pensando no enriquecimento ambiental do ambiente que a gente está criando para os porquinhos, que é o alpiste. Então a ideia é o quê? É a gente pegar um pouco de alpiste, plantar num vasinho e dali 7 a 10 dias vai nascer, vai germinar esse alpiste e a gente pega esse alpiste germinado e oferece para os porquinhos. Eles adoram, é um enriquecimento muito bacana para esse grupo. Para outros roedores também a gente consegue usar como hamsters, coelhos também. E é uma opção muito bacana. A gente optou por levar uma terra vegetal com humus. Então a gente vai também colocar misturar um pouquinho desse alpiste nessa terra, já que ela é uma terra própria para germinação, e também deixar germinar natural e criar ali um cantinho com uma graminha ali para esse animal também poder interagir. Então é uma opção muito bacana para quem quer uma opção barata e bem bacana aí para roedores. Oi, tudo bem? Eu tô voltando aqui depois de 3 meses para te mostrar como funcionou o recinto da Ada. Então a gente construiu junto com a Lígia todo esse ambiente, a gente projetou, foi às compras e tudo mais. E eu queria te mostrar quais foram os perrengues que aconteceram, o que deu certo e o que eu tive que adaptar porque o comportamento dela ou porque a necessidade do ambiente acabou mostrando que precisava de outras coisas. Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é que tudo que a gente plantou aquele dia deu certo, cresceu, ficou muito legal. Até o ponto disso acontecer, eu acabei não colocando a Ada lá, então eu esperei ainda uma semana até trazer ela para esse novo ambiente. E aí, depois que eu trouxe, é claro que ela destruiu tudo, né? Comeu, ela pisoteou muito também, se escondeu nessa matinha aqui e foi bem interessante ver esse comportamento. Inclusive, ela demonstrou aquele comportamento que a gente chama de pipoca, né? Quando o animal está expressando uma experiência boa, né? Quando ele está feliz. Então, foi algo bem legal. Outra coisa que eu queria te mostrar, e aí já vou te levar no vídeo para você ver na prática como tá lá, é que a gente precisou alterar o layout, dá uma olhada. A gente trouxe um novo elemento de abrigo, né, uma nova casinha, porque em dias de chuva aquela toca só não foi o suficiente, tá? Outra coisa que eu queria te falar em relação àquela toca é que a limpeza dela eu precisei dar uma adaptada, porque ela tem as bordinhas, aquilo é um vaso. Então ela tem aquelas bordinhas e todas as vezes que eu lavava, não escorria água e ficava presa na bordinha. E aí o que eu precisei fazer? Furar o fundo. Então eu fiz vários furos no fundo e aí quando eu preciso lavar a água e o resíduo que tá ali, escorre por esses furos, tá? Então é uma adaptação da prática que eu queria muito trazer aqui pra vocês. Bom, vamos lá ver comigo como ficou? Vem! Agora eu quero mostrar para vocês na prática como tem ficado o recinto, tá? Algumas coisas mudaram também daqui, desde aquela imagem que eu mostrei para vocês.
cresceu a graminha, né? Então, a gente tinha plantado alpiste e depois plantei pipoca, deu certo, cresceu. Ela come alguma coisa, né? Mas também ela pisoteia muito. E aí morreu, agora eu semeei de novo e vai dar certo. Ela vindo aqui procurar comida. Outra coisa que tá diferente, a gente colocou essa casinha, quer dizer, uma casa gigante. Por quê? Só aquela toca não estava sendo suficiente em dias de chuva, tá? Então a gente resolveu colocar essa casinha, a gente fez para ela. Ela usa bastante a parte de cima aqui dentro, mas usa também a parte de baixo e é maiorzinha porque logo mais ela vai ter uma companhia aqui. Tá, isso aqui que foi colocado, né? Realmente aguenta a terra, ela não sai, e já choveu bastante aqui, é uma área aberta, como vocês sabem, então a terra ela não sai, não teve tanta erosão, mas sim, às vezes suja, né, até dela ficar correndo assim, suja, e aí eu tenho que vir jogar água com a mangueira e lavar. Outra coisa que mudou aqui é o caminho do substrato, ó. Antes ficava essa parte de pinos mais concentrada lá, né? E aí eu tirei de lá porque eu percebi que ela começou a usar lá como banheiro. E aí o que acontecia? Fazia cocô tudo em cima dos pinos. Quando eu ia lavar, dificultava bastante o processo. Aqui é onde tem o ralo, né? Então o que eu fiz? Eu abri alguns caminhos e deixei no piso para facilitar a limpeza, então ele escorre direto para o ralo e eu tiro o excesso dali. E aqui eu peguei as cascas que estavam ali, trouxe para cá para utilizar como uma barreira também e segurar ainda mais essa estrutura que a gente utilizou, né, para delimitar o espaço da terra. O que mais que ficou de diferente? Tá, essas coisinhas que vocês estão vendo é feno, né? A gente entrega feno pra ela com frequência. Isso aqui é o enriquecimento que ela interagiu, uma fofa. Posso colocar o vídeo aqui também. Ela tá vindo aqui, ó. Cresceu, né? Bom, outra coisa que mudou, disposição dessa casinha, tá? Aqui a gente colocou como uma segunda opção. Eu ia inicialmente colocar mais pontos de fuga, mas o espaço é pequeno e com essa casinha aqui, com essas opções e com essa. E atrás aqui, não tem por que ter mais pontos de fuga aqui, acho que ia ficar comprometido esse meinho livre que tem aqui, que é o que eu acesso para vir ver os peixes também e tudo mais, né? A planta, cheguei a mudar ela. Cheguei a colocar ela pra lá, coloquei ela pra cá, e aí eu tenho acompanhado conforme o sol, né? Aqui em cima vocês sabem que tem plantas também. E aí, conforme o sol, né, eu vou utilizando esse vaso aqui e vou colocando sombra em outros espaços. O ambiente de comida, né? E aí, quando tem enriquecimento, tipo folha de couve, almeirão, outras atividades, eu acabo pendurando. Essa casinha ela foi feita com esse objetivo também, de ter um espaço para pendurar as coisas. E é isso, pessoal. Tem ficado assim, a Ada tem super aproveitado ela passando ali, né? Então, tem várias opções de substrato, né? Quando isso aqui crescer e tiver graminha, eu volto a mostrar para vocês. Esse aquário dos peixes, esse tanque, ajuda a manter um clima gostoso aqui dentro. Tem o banheirinho dela que ela já estabeleceu, tem a parte de comida, ponto de fuga e lá atrás também. Eu acho que ela tá super bem.